Os superstars da WWE já estão trocando de shows e já ocorreu a primeira parte desse mini draft neste último Monday Night Raw. Isso e muito mais nesse podcast agora. Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos a mais um podcast para falarmos sobre um show de WWE. Bom, para quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast consiste em falar sobre os shows que ocorrem na WWE, seja o Raw, SmackDown ou NXT. Eu falo sobre o que ocorreu, dou as possibilidades que acho que podem ocorrer e também dou minha opinião, etc, etc, etc. Eu coloco imagens do show, não posso colocar vídeo para não dar problemas com direitos autorais. Você vai assistindo e você vai entendendo, ok? E bom galera, antes de tudo eu gostaria também de dar uma notificação. Talvez o áudio esteja zoado ou talvez não. É pelo fato de eu ter aqui um microfone novo e eu ainda estou aprendendo a configurar ele. Então pode ser que o áudio não esteja tão bem agora. Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, principalmente quem assiste os meus vídeos com fone de ouvido, que dá pra ouvir bem melhor. Me diga aí se tem algum zumbido, se tem algum chiado, se tá alto demais, se tá baixo demais. Pode falar aí que eu vou ajustando nas próximas edições, ok? Bom, é isso aí. Então vamos falar sobre esse show. Que, meu Deus do céu, os caras tão louco, tão maluco. Fizeram umas trocas ali que você é louco. Tá bugando tudo meu cérebro, né? Mas vamos lá. Ficou marcado então pra essa semana de acontecer então uma mistura ali, uma espécie de mini draft, ou seja, você ia trocar superstars do Raw com os superstars do SmackDown, né? Teria parte 1 no Raw e depois teria parte 2 do SmackDown, que ainda vai ocorrer, eu vou fazer o podcast sobre isso. E bom, então essa parte do Raw ficou aí, a gente não sabia exatamente como seria, se seria, por exemplo, general manager um do lado do outro escolhendo, se seria, tipo, trocando no meio do show, a gente não sabia exatamente como seria, né? Mas a gente logo de começo já percebe como iria ser. Logo no começo do show, entra então John Cena, mas não era o John Cena, era o The Miz disfarçado de John Cena, acompanhado com a esposa dele, Maryse, né? Os dois entraram ali, a Maryse disfarçada de Nikki Bella. Bom, e aí os dois caminham em direção ao ringue então, anunciando que estariam ali naquele show e ainda começam a fazer provocações ao John Cena. Eles não pararam ainda com essas provocações, vai saber quando eles vão parar com isso, né? E bom, e aí seguindo então ali as falas deles, eles são interrompidos, por minha surpresa, por Dean Ambrose, cara. Dean Ambrose então interrompe os dois e vai em direção ao ringue. E junto com o título intercontinental, que pertence a ele, ele é campeão. E avisa então ali que ele também está no show do Raw, né? Ele na verdade ele trata o The Miz e a Maryse como se eles fossem o John Cena e a Nikki Bella realmente, né? Ele dá aquele fingimento só pra trollar os dois, falar, poxa, quer dizer que vocês são o John Cena e a Maryse, poxa, e a Nikki Bella, que legal. Eu tô muito feliz em poder ver velhos amigos aqui no meu novo show e tal. E aí o The Miz, claro, vai lá e fala, não sei se você percebeu, mas a gente tá com um disfarce. E ele, então você é o The Miz? Então toma esse Dirty Deeds, e aplica um Dirty Deeds pra cima do The Miz, né? Encerrando esse segmento. Bom, que eu achei desses drafts, né? Assim, eu acho que se o The Miz tivesse ficado no SmackDown, embora agora no SmackDown ele não tivesse lá aquele espaço igual ele teve no ano passado, ainda assim é o SmackDown, cara. Ainda assim ele dá um jeito de se destacar. Tem aquele Talking SmackDown que ocorre depois do show do SmackDown. Ele participa, ele sempre chama atenção, porque ele fala muito bem, ele é muito bom ator, ele tem uma grande mix skill, ele faz boas promos, né? Ele atua muito bem. Então ele é muito, assim, cara do SmackDown. Ele meio que ganhou uma imagem do SmackDown. E ele vai pro Raw, tipo, mano, pra que jogar o The Miz pro Raw? Não precisa fazer isso. Beleza, ele foi o destaque do SmackDown. O Raw quer chamar a audiência, e o que eles fazem? Chamaram o The Miz. Só que assim, eu acho que o The Miz no Raw não vai virar nada, cara. O cara simplesmente, o prêmio dele ter feito um grande reinado ano passado, primeiro, foi perder o título no começo do ano pro Dean Ambrose. Segundo, foi jobar pro John Cena pedir a Nikki Bella em casamento em plena WrestleMania. Terceiro, vai ser ir pro Raw, que ele não... Mano, eu não acho que o The Miz vai ganhar grandes coisas no Raw. Eu acho que ele vai jobar muito ali, infelizmente. Infelizmente, eu vejo o The Miz voltando a ser aquele jobber que tava virando antes. Infelizmente, no SmackDown ele tinha aquele espaço, ele tava voltando a ser o The Miz. Muitos pensavam que ele poderia ser campeão mundial, Mr. Money in the Bank de novo, mas não. Não. Simplesmente o cara vai ter que ficar no Raw.
E, bom, seguindo o show, vocês vão ver ainda como já é confirmado que ele vai virar Jobber. Porque, primeiro, segmento inicial, ele já perdeu, já tomou um Dirty Deeds. E depois ele vai ter um combate com o Sami Zayn. Por quê? Porque seguindo o show, estava lá o Kurt Angle no backstage e o Sami Zayn foi lá falar com ele. Foi falar com o Kurt Angle que ele gosta do Raw, que ele quer permanecer no Raw. E o Kurt Angle foi e falou, olha, você tem certeza? Porque tem muita gente no SmackDown que tá querendo você. E aí ele, tipo, muita gente mesmo? Sim, muita gente tá querendo você, tem certeza? E aí eles são interrompidos então pelo The Miz, pela Maryse, né? O The Miz tinha acabado de apanhar do Dean Ambrose e vai tirar satisfação, vai falar, pô, apanhei aqui do Dean Ambrose, que história é essa, né? Você que comanda esse show, pelo amor de Deus, dá um jeito nisso. Eu saí do SmackDown, que era um inferno, no caso do Daniel Bryan, você não vai fazer igual, né? E aí o Sami Zayn foi e falou, ó, dá licença aí que eu tô conversando com o Kurt Angle aqui, você espera a sua vez. E aí os dois começaram a bater boca, o The Miz falou, quem que é você pra vir aqui, eu nem te conheço, eu falo a hora que eu quiser aqui com o general manager da minha brand. Os dois começaram a discutir, o Kurt Angle foi e falou, ó, seguinte, então vocês vão lutar entre si. Sami Zayn, você vai continuar aqui no Raw, pelo menos por enquanto, e vai lutar aí com o The Miz. E essa fala, por enquanto, é o que tá me deixando com dúvidas, mas eu vou comentar sobre isso mais pra frente, porque ele fala a mesma coisa pro Seth Rollins ali na frente, né? Sobre o Dean Ambrose, inclusive eu até esqueci de falar. Sobre o Dean Ambrose ter ido, cara, vocês estão maluco. Vocês estão maluco. Por que colocar o título intercontinental no Raw? Eu não tô entendendo nada. Não é nem pelo Dean Ambrose. Talvez se o Dean Ambrose não fosse campeão, talvez no Raw ele tenha mais espaço, porque no SmackDown de fato, ano passado ele meio que dominou, né? Ganhou praticamente todo mundo já. Agora volta pro Raw, tentar fazer umas rivalidades diferentes ali. Quem sabe tornar heel, igual alguns pedem pra ele fazer. Eu acho desnecessário, mas pode ser também. Beleza, o Dean Ambrose ok. Mas junto com o título intercontinental, vocês estão boiando. Era pra estar com o Baron Corbin esse título, na verdade. E pior ainda, é isso que buga todo mundo. Porque tipo, beleza, ele vai pro Raw. Ele tava meio que em rivalidade com o Baron Corbin e a rivalidade, puf, acaba. Do nada, tipo, o Baron Corbin acabou de vencer ele em uma Street Fight. Provavelmente ia pedir uma chance pelo título, porque ele venceu. Ele venceu, ele tem que ter uma chance. Mas não, não vão dar essa chance pro Baron Corbin. Baron Corbin venceu, ganhou meio que a feud, digamos assim, mas não ganhou nada depois. Ficou vácuo, ficou uma rivalidade assim sem fim, tá ligado? Porque o cara continuou com o título, mas o outro que venceu ele. Muito, mas muito what the fuck. Lembra um pouco o que fizeram com a White Family e o New Day. Lá no Battleground, a White Family venceu o New Day, né? E aí você pensava, poxa, agora que venceu o New Day vai pedir uma chance pelo título. Não, vazou pra outra brand e não teve nada disso. Ficou com um vácuo também. Eu não entendi nada qual foi a ideia deles fazerem isso. Foi meio que... e você vai ver durante o show que vai ter mais draft, mais mudanças sem sentido, tá ligado? Eles meio que cagaram pra storyline. Falaram, tá em rivalidade? Vai tipo ferrar com toda a storyline. Que se dane, vamos mudar e já era. Eles fizeram isso. Fizeram um negócio assim que eu fiquei sem entender nada. Por que ainda por cima, 2 títulos secundários no show, cara. Eu não vou comentar sobre isso agora, porque eu vou falar disso no final, quando eu for falar do combate do Kevin Owens contra o Ambrose, né? Porque seguindo o show, a gente teve o combate do New Day contra o Revival, né? Eles que tinham perdido já pro Revival na semana passada. E o Kofi Kingston, ele machucou o joelho. E não é lesão de kayfabe, não. Foi realmente séria a lesão do Kofi Kingston, né? Não era planejado. E eu ainda não vi o diagnóstico, quantos meses ele vai ficar fora. Mas parece que não vai ser pouco tempo, não. Vai ficar um bom tempinho fora, viu? Caraca, que... Não, e olha só que coisa. O Kofi Kingston esse ano foi o número 14 no Royal Rumble. O número do azar. Muita gente falou, não tem nada a ver esse número do azar. Esse número do azar aí é um mito. Mano... Olha só o que já aconteceu com o Kofi, lesão. Cara, que bizarro, velho. Que bizarro o cara ser o número 14. Eu sinceramente agora tô com medo nas próximas edições. Eu tava até desconfiando que era só uma lenda, mas depois disso, mano, coitado do Kofi. Enfim, e então foi lá o Big E, o Xavier deram esse anúncio. E iriam pra um combate com o Revival. Eles foram pra esse combate, né, estavam com raiva do Revival, começaram a bater forte no Scott, no Dash. Porém, no final, acontece ali um reverso muito louco, né? O Xavier foi pra dar um dive ali em cima do Scott, só que aí eles fizeram o tag finisher, né? O Scott e o Dash fizeram o tag finisher lá deles, que é meio que um cold breaker ali, combinado. Jogaram o Big E pra fora, contaram e venceram novamente o New Day, né? Mostrando as caras deles de vez aí no Raw.
Beleza, 2 vitórias já em cima dos ex-campeões de tag do Raw, né? Isso é bom, o Revival vai dando as suas caras, o Revival mostrando que ele vai ser uma tag jobber, pelo menos aparentemente, já que o Ascension também era assim no começo e depois perdeu pra caramba e hoje é o que é. Eu espero que o Revival siga um rumo diferente. Os caras foram 2 vezes, se eu não me engano, campeão da NXT, 2 ou 3, acho que foram 2. Eu espero aí que sigam assim, meio que invictos aí inicialmente. É claro que uma hora ou outra eles vão ter que perder. Individualmente é bom que eles percam logo, pra daí eles em duplas continuarem invictos ali. E tipo, uma característica que eu percebi inclusive sobre essa divisão de tags do Raw é que ela tá forte pra caramba, mesmo sem o Enzo e o Cass agora saindo, tá muito forte. E aí, isso aí já se inclui até na questão dos títulos secundários e pro Raw, que tipo assim, vamos supor que a WWE quer, tipo, que o Raw, já que o Raw tá sendo chato, tem bastante horas ali muito tosco, acontecendo vários segmentos horríveis, ela vai e falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o título americano e o título continental no mesmo show. Então aí a gente tem um mid-card com várias coisas pra fazer, rivalidade pelo título continental, rivalidade pelo título americano, ainda tem o título principal que é o título universal, né? Ainda inclui aquele negócio de o Brock Lesnar aparecer sempre, então deve também ser uma dessas causas. A gente tem o título das tags e tem o título feminino. Pronto, agora o show não fica tão sonolento igual estava antes. Entretanto, e o SmackDown? E o SmackDown tem uma hora a menos, mas ainda assim precisa de um título ali pra tá ganhando holofotes. Não dá pra viver só do título mundial, sabe? E aí que tá. Aí é que eu falo, se eles dessem uma investida no título das tags do SmackDown, beleza. Talvez eu até defendesse. Porém, a divisão de tags do SmackDown não dá, cara. Olha aquilo lá. Se a divisão de tags do SmackDown fosse a do Raw, com o Hard Boys, com Cesaro e Sheamus, com New Day, com Revival, com The Club, com Enzo... Meu Deus, olha a divisão de tags, que forte que seria. Se você dá espaço pra elas, que inclusive isso até se encaixa no que eu falei na análise geral do NXT TakeOver passado, sobre a WWE ter que dar um pouco de espaço no main roster pras tags. Era o momento ideal, o SmackDown seria o espaço das tags, já que é terra da oportunidade, coloca as tags do Raw no SmackDown, pronto. Eu não ia nem ligar de não ter títulos de midcard, se as tags fossem valorizadas, essas daí que tá, mano, beleza. Acontece que não, é o contrário. O SmackDown precisava dessas tags, mas não, tá lá no Raw também. Tá lá no Raw também, o SmackDown fica sem título de midcard, fica sem as principais tags, fica só com o título mundial. Cara, é muita loucura, mas eu vou falar melhor nisso no final, porque, mano, é muita loucura, cara, é muita loucura o que eles estão fazendo. Aí, beleza, aí estava lá no backstage, então, o Neville sendo entrevistado e perguntado, né, sobre o Austin Aries ser novamente desafiante dele, pra quem não sabe, no 2-5 Live passado, teve um combate pra decidir quem seria o novo desafiante do Neville, e novamente o Austin Aries conseguiu vencer. Então vamos ter Neville e Austin Aries de novo, como eu já previa isso. E aí o Neville falou que ele já deu uma lição no Austin Aries na WrestleMania e vai ter que fazer isso de novo, só que aí então ele é interrompido pelo TJP, né? O TJ Perkins vai lá e começa a conversar com o Neville, né? Falar pro Neville que é melhor ele falar um pouco menos, que às vezes as palavras dele podem se voltar contra ele. E o Neville vai simplesmente faz assim, talvez a melhor atuação do personagem dele até agora, né? Ele manda real, ele vai falar, ó, seguinte TJP, eu concordo com você merece respeito. Só que assim, cara, raciocina comigo, você foi o primeiro campeão Cruiserweight. Você abriu a porta pra todos os outros. E agora, olha pra onde sua carreira tá indo, não tá indo pra lugar nenhum, você não fez mais nada, tá ligado? Então, tipo, eu até te respeito, mas, sei lá, você precisa mudar um pouco da sua atitude. O Austin Aries, por exemplo, nem deve ligar pra você, etc. Começou a falar algo do tipo, começou a mandar real, porque, de fato, depois que o TJ Perkins ganhou lá o torneio Cruiserweight, não teve mais nada pro cara, sumiu, não fez mais porcaria nenhuma. Né? E aí então o TJ Perkins ficou bastante pensativo. Só que eles são interrompidos pelo Austin Aries. E o Austin Aries vai lá tirar satisfação, né? Vai falar, o que você tá falando aí? Não tem nada a ver disso não. Você tá falando por mim, sendo que você nem sabe. Eu gosto assim do TJ Perkins, ele tá te manipulando, não acredita nele, tal. Só que o TJ Perkins fica com aquela carinha de tipo, sei lá, fez sentido aquele que ele me disse. E bom, depois teria então um combate do Austin Aries contra o TJ Perkins, mas seguindo o show estava lá no ringue o Curt Hawkins. O Curt Hawkins então se confirmou também no Raw, né? Melhor draft possível, Curt Hawkins. Jobber do SmackDown agora já começa sendo o Jobber do Raw, né? E isso se confirma quando o Big Show interrompe ele, vai no ringue, aplica um KO Punch e vai embora, né? Basicamente isso, fez isso.
tipo, beleza, não tem muito o que se comentar, precisa de uns jobbers diferentes nas brands, então reverte, né? Manda o Curt Hawkins pra cá, que hoje no SmackDown eles deixam o Bo Dallas, né? Quem sabe o Bo Dallas aparecendo aí pra fazer essa função, ou sei lá, o Jinder Mahal, apesar que o Jinder Mahal tá sendo colocado com seriedade. Graças a Deus não colocaram o Mojo Rawley no Raw, né? Graças a Deus. Mas enfim, depois então estava lá o Neville na mesa dos comentaristas para assistir um combate de Austin Aries versus TJ Perkins, né? Um combate do qual o Austin Aries, na hora de cumprimentar o TJ Perkins, fez uma brincadeirinha ali e tal. O TJ Perkins já não tava gostando daquilo, né? Já tinha ouvido um monte do Neville. E beleza, vamos pro combate. E aí o TJ Perkins começa a fazer piadinha ali com o Austin Aries. O Austin Aries vai revida, faz piadinha também. E vai um fazendo piadinha com o outro, né? Lutando, fazendo piadinha, fazendo zoeirinha um com o outro. E a luta tava indo bem, né? E, bom, em um momento da luta, o Austin Aries estava vibrando lá porque tinha acertado um golpe no TJ Perkins. E aí o Neville sai na mesa dos comentaristas e vai lá pra cima do Austin Aries, né? Vai e começa os dois se encarar, se encarar, se encarar. O Austin Aries ficou desconcentrado, né? Com o Neville. Beleza, aí ele volta pro ringue antes que acabem lá os segundos. Quando ele entra, ele acaba tomando o roll-up do TJ Perkins, que vence o combate e começa a caçoar a cara dele, né? E aí então o Neville meio que ajudou ali o TJ Perkins a vencer o Austin Aries, né? Entre aspas. E ainda não satisfeito, quando o Austin Aries estava chamando o Neville pro ringue por causa dessa distração, o TJ Perkins entra no ringue e ataca o Austin Aries, confirmando então uma heel turn dele, né? Vai lá, ataca o Austin Aries, ataca, e se confirma assim como heel, né? Bom, pelas atitudes dele, pelas derrotas que ele vinha tendo, eu já imaginava, porque tipo, tava muito estranho, tá ligado? Ele começava a provocar demais, tava perdendo muito, e é um dos nomes principais da divisão Cruiserweight, então não faz sentido um babyface perder tanto assim e não se revoltar. Fora que ele nunca teve tanta cara de babyface assim, ele teve cara mais de um cara competidor, né? E tipo, faz sentido ele ter virado heel, faz sentido. E legal, cara, botaram colocaram um apimentamento nessa rivalidade do Neville e do Austin Aries, porque agora estão envolvendo o TJ Perkins. Não sei se ele vai se envolver por título, não sei se ele vai ser só um contratempo para a rivalidade do Austin Aries com o Neville, para os dois depois lutarem no pay-per-view, né, do Payback. Não sei, mas já é algo a mais, para não ficar só Austin Aries e Neville toda hora se encarando. E o bom é que fizeram o Austin Aries perder já, né? Tipo, eu não gosto muito quando o desafiante fica muito over e o campeão fica muito over. Tipo, os caras não perdem até lutar no pay-per-view um contra o outro, para os dois ficar fortão. Não, eu gosto que às vezes os caras perdem, às vezes os caras que não tem nada a ver com a rivalidade vai e conseguem surpreender e vencer. Eu gosto desse tipo de coisa para dar um ânimo ali, né? Porque tipo, o cara perdeu pro TJ Perkins, será que ele vai dar conta do Neville, né? Perdeu pro TJ e cria então essas teorias tal, essas expectativas. E bom, eu acho isso legal. O combate deles tende a ser bom, como foi na WrestleMania, talvez até melhor. Eu espero que seja melhor, né? Porque na WrestleMania poderia ter sido muito, mas muito melhor, mas eu acho que eles deram uma encurtada. Dá pra ser um combate com mais de um finisher, tá ligado? O cara toma o Rejero e dá kick out. Seria legal isso. Não precisa dar kick out pra não ser tão forçado, mas ele poderia colocar o pezinho na corda, tá ligado? Algo do tipo. E eu acho que dessa vez Austin Aries sai como vencedor. O Neville, assim... Eu até gostaria que o Neville seguisse como campeão, mas, tipo, não vira você colocar um cara como Austin Aries, a importância que ele tem, o talento que ele tem na divisão Cruiserweight, pra só jobar pro Neville. Não vira. Você tem que botar ele pra ganhar alguma moral. E pra ganhar essa moral, ele tem que vencer o Neville nessa segunda chance, né? Mas, se fosse minha escolha, eu deixaria o Neville como campeão, porque eu tô gostando do Neville, cara. Eu acho que estão conseguindo acertar aquele Neville que há um ano atrás a gente achava simplesmente um Dumbo da vida, que não viraria nada, só tinha talento, mas era boring. Dessa vez o cara tá um super duende, tá ligado? Então, sei lá. Bom, e aí seguindo o show, então, Seth Rollins caminhava ao ringue pra falar com o universo WWE, né? Ele vai lá pro ringue e ele fala, então, sobre a trajetória dele, né? Sobre a saudade que ele tinha de voltar ali no Raw. Ele fala sobre toda a caminhada que ele teve que fazer, ele achava que talvez nem sequer poderia lutar de novo, e aí conseguiu derrotar o Triple H, ele agradece todo o público, né? E beleza. E aí ele fala então que ele ainda não acabou, que a WrestleMania foi só o primeiro passo, que ele ainda tem coisa pra acertar com o Samoa Joe, e que ele também em breve quer o título universal. E tipo, ele fala que o único problema disso é que existe um empecilho chamado Stephanie. A Stephanie com certeza vai querer se vingar dele de alguma forma. Sendo assim, quando ela retornar, certeza que ela vai tentar fazer dele um inferno ali, uma vida dele no inferno,
enquanto ele estiver no Raw. Então, se ele fosse pro SmackDown, talvez as coisas fossem mais fácil pra ele, né? Aí na hora eu pensei, poxa, ou vão fazer o Seth Rollins virar um covarde de novo, e aí ele vai pro SmackDown porque sabe que vai ficar difícil no Raw, ou vão fazer ele de fato ser esse Seth Rollins da redenção. E foi o que ele fez, ele foi e disse, bom, mas eu já escolhi o caminho fácil no passado, não vou escolher de novo, então eu vou ficar no Raw e vou encarar todos esses que quiser, então se quiser que eu saia daqui vai ter que trazer uns 1000 seguranças. E ele foi e chamou então ali a Stephanie, segurança, todo mundo. Só que quem interrompe ele é o General Manager Kurt Angle, né? Vai lá o Kurt Angle. You suck! You suck! You suck! Tá, beleza. É bom, só pra melhorar a voz aqui. De qualquer maneira, vai lá o Kurt Angle, interrompe o Seth Rollins e vai lá falar com o Seth Rollins, né? Vai falar que ele de fato sabe muito bem que a Stephanie provavelmente não vai querer ir naquele show. Porém, ele, enquanto General Manager, vai manter o Seth Rollins, porque o Seth Rollins na WrestleMania surpreendeu ele. Mostrou um pouco do que o próprio Kurt Angle fez, que foi ganhar uma medalha olímpica com o pescoço machucado. E o Seth Rollins com o joelho machucado também conseguiu vencer aquele combate. Então, tem o respeito dele. Então, enquanto ele for General Manager, o Seth Rollins vai estar no Raw. Por enquanto. Pode ser que alguém vá lá e mude, mas por enquanto o Seth Rollins está no Raw. Novamente ele citando essa palavra, por enquanto, igual ele citou com o Sami Zayn. E aí que entra um pouco das teorias, né? Bom, e aí então, tava indo embora o Kurt Angle, mas aí aparece Samoa Joe atacando o Seth Rollins. Vai lá, ataca, mas o Seth Rollins consegue revidar e atacar o Samoa Joe de volta, né? E aí fica equilibrado entre os dois. Depois o Seth Rollins consegue dar um super kick no Samoa Joe e consegue então expulsar o Samoa Joe dali. Ele chama o Samoa Joe não vai. E termina o segmento, né? Ou seja, já deu algumas caras ali do que pode rolar mais pra frente no Raw. Assim, eu imaginava que com a saída do Dean Ambrose, do SmackDown, você tem que ter alguém pra repor ali. Você tem que ter alguém pra repor ali no lugar do Dean Ambrose, que querendo ou não, gostando dele ou não, tem muita, mas muita moral naquele show. Então, você tem que mandar alguém pra lá. Quem que você mandaria pra lá? Né? Eu achava assim que poderia ser o Seth Rollins, né? Poderia ser um Finn Balor, também tem um pouco desse perfil. Poderia ser o Kevin Owens também, um desses. Só que tipo, não vai ser o Seth Rollins, pelo menos é isso que estão falando. E eu acho estranho esse negócio de por enquanto, que ele falou tanto pro Sami Zayn como pro Seth Rollins, ainda mais sabendo que vai rolar ainda a parte 2 lá no SmackDown. Esse por enquanto, então, pode significar o seguinte: olha, hoje você é do Raw, mas amanhã você pode estar simplesmente indo pro SmackDown. Pode ser isso, porque... Cara, tudo bem, tem sentido o Seth Rollins ficar pra rivalizar com o Samoa Joe, tem sentido. Mas tem sentido também ele ir pro SmackDown pra não ser ferrado pela Stephanie, as duas coisas têm sentido. Sami Zayn, o que o Sami Zayn vai fazer no Raw? Não, me fala, o que o Sami Zayn vai fazer no Raw? Não tem muito o que ele fazer no Raw também, todo mundo, assim, eu acho que queria ver no SmackDown. E ele falou por enquanto, pode ser que ele apareça no SmackDown. E tá tudo bugado, tá ligado? Não interessa, por exemplo, que o cara esteja em rivalidade aqui, em uma storyline aqui. Porque olha o Bray Wyatt ali, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas o Bray Wyatt, em rivalidade com o Randy Orton, storyline com o Randy Orton, já se anunciou no Raw. Então, mesmo que o Seth Rollins esteja aí rivalizando com o Samoa Joe, ou aparentando que vai fazer isso, pode simplesmente amanhã ele ir pro SmackDown e pronto, cagarem pra storyline igual estão fazendo. Então não tem muito que medir storyline, né? Eu fiquei fazendo isso na hora de escolher o draft. Eu falei, pô, eu vou pensar em quem não tá em rivalidade. O Chris Jericho não tá em rivalidade com o Kevin Owens, Bray Wyatt em rivalidade com o Randy Orton. Eu acho que esses não vão mudar. Mentira, mudaram tudo. Ambrose em rivalidade com o Corbin, mudou também. Ambrose campeão, falei, não vai mudar nenhum campeão, mudou também. Cara, então, tipo, qualquer um pode mudar. Pode ser que o Brock Lesnar mude, eu não duvido. Tá muito bugado, cara, muito bugado. E vamos ver, cara, eu nem vou opinar sobre o que eu acho de Seth Rollins contra o Samoa Joe, porque primeiro eu preciso ver se ele não vai pro SmackDown mesmo, né? Eu ainda não tô confiando nem que Seth Rollins e nem que o Sami Zayn não estão no SmackDown. Eu quero esperar o show só vendo pra crer, porque pelo que eu tô assistindo aí tá muito, mas muito zoado, cara, sem explicação alguma. Mas ok, bom. E aí tá lá no backstage o Kevin Owens, né? O outro campeão do mid-card, campeão americano Kevin Owens, tendo uma entrevista. E aí perguntaram pra ele sobre o que ele achava sobre esse tal draft. Aí o Dean Ambrose aparecendo. Aí o Kevin Owens vai falar: olha, você deveria estar perguntando sobre o Chris Jericho, sabia? Porque o Chris Jericho provavelmente vai querer ir pro SmackDown pra fugir de mim, pra não apanhar de mim. E depois ele vai tomar aquela sua no payback e a gente vai ter um confronto, uma luta.
Ele falou mais ou menos isso, né? Aí ele falou também, olha, se o Dean Ambrose acha que ele vai ser o campeão do midcard principal, se ele acha que ele simplesmente vai dominar aqui, pode estar enganado, porque o campeão principal dessa brand sou eu, e se ele achar ruim, ele vai levar uma surra de mim. Ele falou basicamente esse recado, né? Bom, e aí seguindo o show, então, um combate de Nia Jax versus Charlotte, né? Um combate das duas, depois de se desentenderem na semana passada, né? E bom, foram lutar entre si. A Charlotte foi muito bem, conseguiu aplicar vários golpes ali, inclusive o golpe finalizador. Mas não teve jeito, cara, né? A Jax deu kick out, resistiu. O Charlotte deu mortal, resistiu. E quando ela tentava fazer o figure 4, a Nia Jax joga ela de cara pro Conor. Depois aplica ali o Samoa Drop e ganha da Charlotte. Ou seja, ela não perdeu pra Charlotte, se manteve dominante. E eu diria que é um adeus da Charlotte ao Raw, né? Eu acho que, tipo, acabou pra Charlotte. Até pelo segmento que a gente vai ter lá na frente, envolvendo a divisão feminina, né? Várias e várias participantes ali apareceram no final do show, vindas do SmackDown. Eu acho que, tipo, não tem mais espaço pra Charlotte. No SmackDown vai ter. No SmackDown ela vai ter lá opções como a Becky Lynch, a Naomi, que é a atual campeã, né? E aí, tipo, a única coisa que eu fico com um negócio assim, com a mão na cabeça sem entender, cara, é tipo, só vai a Charlotte pro SmackDown? Só vai a Charlotte? Porque, mano, sei lá, não sei se vai dar tanto certo assim, ainda mais com a Nikki sumida agora. A Maryse, que alguns estavam falando de voltar a lutar, já não vai mais, já tá no Raw. Você tem lá a Carmella, você tem a Becky, você tem a Naomi. E agora você vai ter a Charlotte, cara. Assim, eu acho poucas opções. Eu acho só, tipo, tá ligado? Quando eu falava pra vocês, assim, que no Raw tinha poucas divas e graças a isso tinha vários combates repetitivos. Então, agora já não tá mais esse caso. Agora tá lotado de diva no Raw. Já no SmackDown tem 4. Tem 4 no SmackDown. E é isso que eu não tô entendendo. Se não vai ter título de midcard no SmackDown, você tem que dar espaço pra divas e pra tags. Só que as principais tags também estão no Raw. E as principais divas também estão no Raw. Então, tipo, quem que vai pro SmackDown? Só a Charlotte. É Charlotte, Naomi, Becky Lynch e Carmella. Só. Porque, tipo, não tinha necessidade de trazer a Alexa e a Mickie James, que vão aparecer ali na frente. Poxa, você tem a Emma, você tem a Dana Brooke, agora estão voltando ativa. E você vai trazer mais 2. Olha o tanto de diva que vai ter, cara. Não precisava disso, mas de forma alguma. Vamos ver se nesse SmackDown vai, tipo, a Emma ser draftada pra lá, Dana Brooke. Aí beleza. Se tiver 5, ok, dá pra resistir. Mas só 4 vai virar um Raw 2. De qualquer maneira, depois foi mostrado um trailer sobre o Finn Balor, que retornou para a WWE. E aí então depois ele teria um combate, né? Um combate com Jinder Mahal. E ele vai para esse combate com Jinder Mahal. E mano, durante esse combate ele toma um socão na cara do Jinder, que foi muito, mas muito em cheio, tá ligado? Você vai em câmera lenta, a cara dele fez um estrago, ficou toda vermelha ali. Falei, mano, coitado do Finn Balor. O Jinder Mahal, cara, ele tipo, turnou todo o corpo dele. E eu acho que ele perdeu a noção da força que ele tem, cara, não é possível. E aí depois o Jinder Mahal foi lá, começou a apanhar do Finn Balor. O Finn Balor venceu o combate, obviamente, né? E beleza, comemorar o Finn Balor. E aí ficava aquela expectativa, poxa, e agora? O que tem pro Finn Balor, né? Quem que sobrou pro Finn Balor? E aí, pra surpresa de todo mundo, dá um blackout e aparece Bray Wyatt. E mais WTF ainda, ele vai e diz, olha, eu vou dar um jeito no Randy Orton, vou acabar com o Randy Orton, mas esse mundo é meu e agora eu tô no Raw. É tipo, o quê? What the fuck? Tipo, olha que bucagem bizarra. O cara simplesmente falou assim, olha, eu vou ter um combate pelo título mundial com o Randy Orton no SmackDown, porém agora eu tô no Raw, foda-se. Tipo, hã? O que você vai fazer? Eu não tô te entendendo, Bray Wyatt. Tipo, além de tudo ele deu spoiler de que ele vai perder pro Randy Orton, né? Deixou óbvio isso, porque... Meu Deus, imagine só se ele ganha o título mundial e todos os títulos ficam no SmackDown, no Raw. Meu Deus, o SmackDown ia falir, não tem como. Então, tipo, ele deu spoiler, o Randy Orton vai ser campeão, beleza, mas, mano... É o que eu falei, o mais WTF de tudo isso não é nem só as trocas. O mais WTF de tudo é que, tipo, eles cagaram pra storyline. Esqueceram completamente de storyline. O cara já vai entrar em rivalidade com o Finn Balor, sendo que ele nem terminou a do Randy Orton. E por que ele vai entrar em rivalidade com o Finn Balor? Por que motivo ele escolheu o Finn Balor? Nem sequer explicou, foi tipo um bagulho bem aleatório, parece que eles fizeram, tá ligado? Fala, a gente precisa só inicialmente. E é bizarro, porque o Bray Wyatt
pra quem tava feliz, né? Campeão mundial, vai estar no evento principal. Não, não esteve no evento principal. O combate foi ruim. Ele já perdeu pro Randy Orton, vai perder de novo. Vai pro Raw e vai ser enterrado pelo Finn Balor, porque o Finn Balor não vai perder de forma alguma pro Bray Wyatt. Você pode anotar. Então, pra quem tinha esperança de Bray Wyatt valorizado, esquece. Esquece. E beleza, né, cara? E tipo, se você vai reparando que esse draft foi mais ou menos assim. Ah, você se destacou no SmackDown? Vem pro Raw. Foi isso. Ah, destacou no SmackDown? Vem pro Raw. Tirando o AJ Styles, vem todo mundo que se destacou no SmackDown. Fizeram isso. Por quê? Aí eu até entendo as justificativas. O SmackDown, assim, embora seja um show que tava indo bem, o Raw sempre teve a audiência maior, na maioria das vezes. A maioria esmagadora das vezes. Mas assim, por quê? Eu não sei. Talvez por causa dos programas da terça-feira ali. Talvez porque o Raw é mais bem vendido. Eu não sei. Mas o Raw sempre teve mais audiência. Então, talvez ele também falar, ó, se é pra gente ganhar dinheiro, vamos ganhar com o Raw, né? Porque é onde a galera assiste. Não vamos fazer na onde a galera assiste menos e tal. Deve ter feito isso, né? Não que vão ter que cagar com o SmackDown todo, isso aí eu discordo. Mas, de fato, o Raw tem que ter sempre ali o show um pouquinho mais caprichadinho. Pelo menos em teoria, tem que pensar nisso. Até pelo fato também de ter uma hora a mais, né? E aí depois foi mostrado que o Apollo foi pro Raw. Tipo, nada a acrescentar. Foi pro Raw. Jobber. Kalisto foi pro Raw. Eu acho que só vai ser bom se ele entrar pra divisão Cruiserweight. Isso vai ser muito bom pro Kalisto. Deveria ter, desde o começo, tá no Raw pra ficar na divisão Cruiserweight. Heath Slater Rhino foi pro Raw. Não entendi isso. Como eu disse, se eles vão tirar o título do midcard do SmackDown, porque é que eles estão acabando com as tags de lá, que agora sim deveriam ter espaço, né? E aí você olha para as tags do Raw, junto agora todas aquelas que eu citei lá, Cesaro, Hard Boys, The Club, New Day, Revival, agora Heath Slater Rhino. Olha que legal não seria se todas essas tags estivessem no SmackDown, tendo espaço, lutando entre si, ou até individualmente. Tem hora que combate de tags ali é individual, um membro de cada tag, beleza, são bom wrestler, ia dar um grande combate. A divisão de tags ia ser muito, mas muito louca. Mas não, você coloca no Raw. Tipo, mano, se fumaram, se beberam. E depois, então, a gente teve um combate do The Miz contra o Sami Zayn, né? O combate estava combinado. E mesmo com o The Miz ali sendo prejudicado, com a Maryse segurando a perna dele, ele venceu. Aliás, mesmo o Sami Zayn sendo prejudicado, com a Maryse segurando a perna dele, o The Miz perdeu pro Sami Zayn, cara. Ou seja, primeiro dia ele já começou jobando. É o que eu vou esperar dele. Você vai esperar isso, o The Miz voltando a ser jobber. Eu espero que não, mas é a tendência, infelizmente. O Sami Zayn vai ganhar push agora? Muito menos. Ele vai ganhar dos jobbers que estão chegando, tipo The Miz e tal. Apollo Crews, talvez. Apesar que Apollo Crews tá com ele, não tem sentido. Mas pode ser também, não sei. Às vezes o Apollo Crews vira heel. Jinder Mahal vai continuar ganhando esses caras. Mas você pode esquecer. Aí que ele não vai ter espaço mesmo com a chegada desses caras aí. Ele vai competir com esses caras. Esquece também quem acha que isso é algo bom pro Sami Zayn. Não é. Ele deveria ir pro SmackDown. Ainda tem como ele ir. Como eu falei, a gente tem que assistir essa parte 2. Ainda tem como, mas não sei como eles vão fazer isso. E bom, depois então, talvez a melhor parte do show, não que o show tenha sido ruim, eu gostei do Raw, o Raw foi bom, mas o draft foi meio esquisito. Mas essa com certeza foi uma das partes do show muito loucas, um dos segmentos mais da hora que eu já vi. O Roman Reigns estava sendo entrevistado no backstage, né, sobre a vitória que ele teve em cima do Undertaker e sobre as palavras que o Paul Heyman falou, de ele e Brock Lesnar serem os únicos a fazer isso. E ele falou que foi uma honra bater o Undertaker, né, uma lenda. E que ele se sentia muito honrado com aquilo e tal. E ele não podia fazer muita coisa. Era o quintal dele e ele tinha que provar aquilo e bater o Undertaker, né? E aí, então, de repente, aparece o Braun Strowman, que tinha prometido dar uma surra no Roman Reigns. Ele aparece, joga o Roman Reigns pra lá, pro chão, pra grade, pra parede. Vai batendo. Joga o Roman Reigns pra cima de um monte de mesa. Depois pega o Roman Reigns, joga ele lá pra garagem. Depois pega o Roman Reigns, joga ele em cima daquela grade de fechar a garagem, abrir garagem. Depois meio que faz um slam ali em cima de um monte de equipamento. Depois joga esse equipamento prensando ele. Aí beleza, aí os médicos e seguranças que não faziam nada de medo foram lá dar um jeito, né? Foram lá mandar ele parar e colocar ele na maca. Quando ele tava na maca, ele foi lá então e jogou o Roman Reigns lá na garagem com tudo. Ele tava preso na maca. Vale lembrar, galera, que deu pra reparar que a maca tava vazia, tá? Então, quando eles deslocaram a câmera, eles colocaram outra maca ali
Então, tipo, na hora que o Roman Strowman joga aquela maca, não era o Roman Reigns que tava lá, tava vazia. Aí, beleza, vocês podem ver que depois focaram a câmera lá no Braun Strowman, de novo lá dentro, e só depois voltaram lá pra ver como tava o Roman Reigns. Ou seja, porque nesse contratempo eles foram trocar aquela maca vazia que o Braun Strowman jogou e colocaram o Roman Reigns deitado lá. Obviamente isso, né? Eles não iam jogar o Roman Reigns daquele jeito que é perigoso pra caramba. Mas não deixou de ser legal, cara, foi muito foda. Aí, beleza, pronto, acabou, o Roman Reigns agora vai ser levado embora, vai entrar pra ambulância, mas nada disso. Na hora que colocaram o Roman Reigns dentro da ambulância, volta o Braun Strowman e, mano, vocês têm que ver o que o cara fez. O cara virou uma ambulância. Ele foi, fechou a ambulância e virou com os braços a ambulância de ponta cabeça. De lado, na verdade, né? Mas, mano, caraca, foi um bagulho assim muito louco ele virando essa ambulância. E foi sozinho, mano. Essa ambulância é pesada pra caramba. Se fosse um carro, beleza. Mas, mano, é uma ambulância. É uma ambulância. E pra quem não sabe, pra quem não viu meu vídeo lá A Evolução de Braun Strowman, lá eu falo, inclusive, pra vocês. Antes de entrar pra WWE, ele era competidor de levantar peso. Então, tipo, pra ele ali foi de boa, porque ele já é acostumado do passado dele. Então, eu até achei que falei, mano, será que aquele cara vai aguentar? E tava demorando pra caramba, mas engatou a marcha ali, virou o bagulho. E falei, meu Deus do céu, que segmento foda. E deixou a ambulância lá caída, né? E foi embora. Bom, eu acho que isso vai vender como uma lesão do Roman Reigns. O Roman Reigns deve ficar um tempo fora. Enquanto isso, o Braun Strowman vai fazer o que ele prometeu. Ia dar um jeito no Roman Reigns. Agora ele vai atrás do título universal do Brock Lesnar. Então deve rolar um combate de Brock Lesnar e Braun Strowman. Pro Payback, acho que não. Eu acho... É difícil, porque depois do Payback é o Extreme Rules. Eu acho que, tipo, não sei, viu? Não sei. Estão falando que o Brock Lesnar só vai lutar no Extreme Rules. Eu tô achando estranho isso. Eu gostaria que fosse do Payback agora, lutando Braun Strowman e Brock Lesnar, né? Com o Roman Reigns fora por esse tempo aí. Mas beleza, talvez eles façam um combate Roman Reigns contra Braun Strowman, o vencedor pega o Brock Lesnar, algo do tipo. A gente precisa ver nas próximas semanas, mas eu acho que venderia melhor se o Roman Reigns ficasse um tempo ali lesionado, vendido como lesionado, né? E aí o Braun Strowman simplesmente fez um negócio muito foda agora, né? A admiração pelo Braun Strowman vai crescendo cada vez mais, cara. Ele vai se mostrando um gigante, um monstro muito, mas muito legal, mano. O Braun Strowman é muito, mas entretém muito bem. E, nossa, foi um dos segmentos mais legais que eu já vi. Eu nunca vi uma surra igual nesse segmento, cara. Nunca vi uma surra assim. Sério, nunca vi uma surra dessa forma. Foi um squash total do Braun Strowman. Muito louco mesmo, né? Vamos ver o que vai rolar mais pra frente aí. E bom, depois um combate então de duas tags contra duas tags. Luke Gallows e Karl Anderson se uniram a Primo e Épico para lutar contra Jeff Hardy, Matt Hardy, Cesaro e Sheamus, né? E o que rolou então esse combate? E a vitória foi do Cesaro e dos Jeff e Matt Hardy, né? Foi do Cesaro e do Sheamus ali juntos, tal, beleza. Vale lembrar que o Cesaro e o Sheamus são desafiantes dos próprios Hard Boys, né? E dessa vez eles estavam unidos, né? Mas no Payback vão estar um contra o outro. E por enquanto eles cumprimentaram entre si. Eu tô achando estranho demais essa aliança entre eles. Eu não sei se vai colar essa historinha de Babyface contra Babyface. Eu tô achando que vai ter heel turn aí do Cesaro e do Sheamus, viu? Não só do Sheamus, eu acho que eles vão surpreender e fazer o Cesaro virar heel. Sei não, tá com uma cara de que vão trapacear ou algo do tipo aí. Ou talvez só o Sheamus mesmo, porque o Sheamus nunca virou face. Talvez ele pode estar fingindo ser bonzinho, mas... eu tô achando muito estranho mesmo, né? Não sei não, eu acharia estranho os Hard Boys já perder o título rapidamente, né? Mas eu não acharia nenhum, tipo, embora eu acharia estranho, eu não acharia surpresa, porque talvez estejam montando uma storyline pro Cesaro e pro Sheamus virarem heel, que vão permanecer como tags. Eu gostaria que, tipo, separasse, cada um fosse pra sua brand, mas beleza, vão permanecer como tags. Então, tipo, eles seguindo como Babyface, você fica Hard Boys Babyface, fica Cesaro e Sheamus Babyface. E já tem o New Day. Tipo, vai ficar um confronto de 3 tags Super Babyface ali. Não, algum vai ter que turnar. E aí nesse caso eu acho que o Cesaro e Sheamus deve turnar. Podem turnar perdendo também, revoltados, né? Bom, lá no backstage estava a Dana Brooke lendo um livro, né? E ela é interrompida pela Emma, que vai simplesmente chama ela como se fosse um cachorrinho, né? E a Dana Brooke vai questionar: ué, você tá louca? Por que você tá me chamando? E a Emma: ué, será que você não se lembra que antes de você ser a capacha da Charlotte, você era a minha capacha e você me descartou? Agora você volta pra mim, ué, simples assim. E a Dana vai ser folgada, filha. Eu não vou ser mais capacha da Charlotte nem sua, esquece isso, né? Vou seguir individualmente.
E foi esse o recado. Aí é que tá, se essas duas fossem pro SmackDown, ótimo. Aquela história que eu falei de que ia bugar tudo porque o SmackDown tá sem opção, acabaria. Tava lá a Dana Brooke, tava lá a Emma. E são opções boas pro SmackDown porque são duas divas assim que precisam de espaço pra se desenvolver, que é o perfil do SmackDown. Você tem espaço pra se desenvolver. Tanto a Emma como a Dana Brooke precisam disso. O SmackDown traria isso pra elas, né? Igual a Carmella precisou e teve, igual a Alexa precisou e teve. E agora se elas ficam no Raw, cara, elas não vão ter espaço. Eu acho muito difícil elas terem espaço. Eu torço pra que elas vão pro SmackDown. Vamos esperar pra ver. Depois, falando de divas, tivemos a Sasha Banks indo em direção ao ringue, né? Com um sorriso um pouco meio maldoso ali, né? Um pouco irônico. E ela chama a Bayley, né? E a Bayley vai em direção ao ringue. As duas se cumprimentam. A Bayley, antes de tudo, vai e agradece todo o público sobre ter realizado o sonho de infância dela. Já tá chato esse discurso, pelo amor de Deus, Bayley, muda esse discurso. Toda hora falando da infância dela, do sonho dela. Não, chega. E o Sasha Banks aí fala, olha, eu fico muito contente pelo que você conseguiu na WrestleMania. Não consegui alcançar meu objetivo, mas você conseguiu. Só que a WrestleMania acabou. Agora é hora de falarmos sobre o seu título, que eu estou interessado. Aí pronto, ela é interrompida pela chegada de Alexa Bliss. E vai lá então Alexa Bliss, né, fazendo ali a sua entrada no Raw. E falando então que, na verdade, quem está mirando esse título é ela. Porque simplesmente ela está confirmada no Raw e ela já quer o título. E também foi interrompida por nada mais nada menos que Mickie James. Mickie James falando que, para novidade de todas elas, ela também está no Raw, né? E aí, toda feliz ali e tal. E aí, de repente, aparece a Nia Jax e ataca a Mickie James. E aí ela entra dentro do ringue, vai pra pancadaria também ali, Alexa contra Sasha, Bayley contra Nia, só que aí acaba que a Squash Jax squasha todo mundo, pega o cinturão e fala que ela quer esse cinturão, né? Ou seja, a Sasha Banks demonstrou interesse no cinturão, a Alexa Bliss demonstrou interesse, a Mickie James demonstrou interesse, a Nia Jax demonstrou interesse. Pode ser que na semana que vem faça um combate pra definir qual vai ser essa desafiante aí, né? Eu achava antes que seria a Emma, né? Porque eu pensava que a Sasha Banks iria pro SmackDown, coisa que não rolou. E pelo jeito não vai rolar, pelo jeito eles vão trabalhar ainda em um combate de Bayley contra a Sasha. Talvez não pra agora, mas mais futuramente já deu a entender. A Alexa Bliss eu duvido muito que vai chegar já ganhando, mas não acho que ela vai ser jobber, não. Eu acho que a Alexa Bliss, pelo que ela foi no SmackDown, pela popularidade que ela tem, que foi ovacionada ali, dá um pouquinho no Raw, sendo heel. Eu acho que, tipo, mano, é Nikki Bella 2, tá ligado? Tipo, mesmo que é heel, se é bonitinha, o povo vai apoiar. Então a Alex, ela sempre vai ter o apoio, cara. E a Mickie James é a Mickie James, vai ali só elevar talento mesmo. A Nia Jax, eu não acredito que chegue a ganhar um título, mas pode ser que seja a próxima desafiante também. Eu não gostaria, porque, pelo amor de Deus, chega de Bayley contra a Nia Jax. Ou então, quer saber? Pega todas essas daí e coloca pra lutar com a Bayley. Faz uma fera 5-way ali, né? 5-way. Apesar que também, quando você mistura várias divas, o combate não sai tão legal. Então, melhor fazer um combate triplo ali, não sei. Mas, enfim, já mostrou as caras ali. E eu acho que a divisão do Raw vai virar uma divisão feminina, né? Aquela crítica que eu fazia antes de o Raw não ter opções de lutas diversificadas, acabou. Agora tem várias opções para se fazer ali, né? Não é mais sempre os mesmos combates. Porém, esse problema pode ser transferido agora para o SmackDown. É o que eu falei, você precisa mandar a Dana e a Emma. Se você não mandar, o problema vai ficar no SmackDown agora e você, tipo, vai consertar o do Raw, mas para consertar o do Raw você vai estragar o SmackDown, o que não era preciso. Eu espero, de fato, que mais de alguma lenda Charlotte vá pra lá. Bom, e aí no evento principal, então, Kevin Owens versus Dean Ambrose, campeão intercontinental contra campeão americano. Um combate dos dois ali, até que estava equilibrado, o Dean Ambrose ganhou limpo de novo, né? Bom, voltou a freguesia, né? Voltou aquela época que o Dean Ambrose ganhava do Kevin Owens pra caramba. E no fim do combate, ainda por cima, o Chris Jericho apareceu e aplicou um Code Breaker pra cima do Kevin Owens, né? A minha esperança é que com esses ataques e essa derrota, o Kevin Owens vai e aparece de surpresa no SmackDown. E vai falar, ó, eu percebi que no Raw não vai dar certo, já tem um campeão lá, Intercontinental, o Chris Jericho vai querer ir atrás de mim, então, velho, eu tô no SmackDown, vou ficar aqui e tal. Meio que como covarde, seria um pouco bizarro pra um personagem que é meio Monster Heel do Kevin Owens, né? Que por sinal, o cara já perdeu pro Ambrose agora de novo, na semana passada tinha perdido pro Finn Balor. Esquece Kevin Owens Monster Heel desse jeito, viu? Esquece. Quem tinha esperança de ele voltar a ser aquele personagem de 2015, esquece. Desse jeito não vai. Né? Então a minha esperança é ele chegar e falar, não, vou ficar no SmackDown. E pronto.
Aí vai ter título de midcard no SmackDown. Aí Kevin Owens vai ter espaço. Isso vai ser muito bom pra ele. Mas se ele ficar no Raw, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mesmo que é campeão, não vejo grandes coisas pra ele também, viu? E o Chris Jericho deve sumir depois do Payback. E deve seguir no Raw mesmo. Depois, quem sabe, ele mude. Não sei. Não tem tanta diferença porque eu acho que ele vai sumir, né? O Dean Ambrose, já comentei sobre isso. Cara, título secundário. 2 títulos secundários no Raw. 1 título universal. Beleza, o título universal vai ficar um pouco sumido, porque é o Brock Lesnar campeão, mas não vai ficar sempre. Ainda assim, existe um título principal no show, essa que é a verdade. E você vai prejudicar o SmackDown por causa disso, cara? Meu Deus, cara, não dá pra entender. Eu, sinceramente, espero que eles corrijam algumas coisas nesse SmackDown. Espero que esse SmackDown me surpreenda. Espero que dê muito certo. Espero que ele faça igual no passado, mesmo estando inferior ali, pelo menos no papel. Na prática tenha ficado muito melhor em vários e vários shows. Tá o Nakamura lá? Tá o Nakamura lá, mas eu não sei se vai fazer tanta diferença o Nakamura. O AJ Styles continuou? Continuou, mas só tem um título. Tá difícil, cara, tá difícil. Eu sei lá, viu? Se for realmente confirmado isso que a gente tá vendo, de tipo, beleza, o Enzo e o Cass devem ir pra lá também, na divisão de tags. Eu vou comentar sobre isso no podcast do SmackDown, quando eles realmente forem, se confirmarem. O Enzo Cass vai pra lá, a Charlotte vai pra lá, tal. Mas, cara, precisa de mais nomes, precisa de um título lá secundário, não pode ficar sem. Senão, o motivo da gente assistir o SmackDown vai ser o título mundial, só. O resto ali, sinceramente, a divisão de tags e feminina do SmackDown hoje não empolga ninguém pra assistir um show. Pode até não tá ruim, mas não vai empolgar. Você não vai, tipo, ligar o SmackDown pra falar: ah, hoje eu vou assistir um combate de divas aqui, porque a storyline tá muito louca. Não. Ah, eu vou assistir um combate de tags aqui, não. Porque não é, se fosse talvez a divisão feminina do Raw no SmackDown, beleza. Se fosse a divisão de tags do Raw no SmackDown, beleza. Mas não é. Você só vai querer assistir pra ver o título mundial. E se não tiver uma rivalidade legal pelo título mundial, nem isso. Nem isso. Eu espero que surpreenda essa parte 2 desse mini draft e façam o SmackDown ali ficar nos trilhos. Porque senão a gente vai acabar vendo um SmackDown de 2015, 2014 voltando, infelizmente. Eu espero estar enganado, eu espero que eles corrijam, porque, meu Deus, eu tô com medo agora. Mas enfim, galera, deixa o like, se inscreva no canal, comentem o que vocês acharam de tudo isso. Um abraço, até a próxima e fui!